Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus de infinita graça e misericórdia nesta noite, aqui está o teu filho, o teu servo, a qual, Senhor, em nome de Jesus, foi escolhido para trazer uma palavra nesta noite. Eu te peço, Pai amado, Deus querido, que o Senhor possa usar ele como tu nunca usaste sobre a face dessa terra, seja com o teu filho, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja, seja com ele, Pai. E no momento que teu filho, teu servo estiver aqui, Pai amado, Deus querido, em nome de Jesus, trazendo a tua palavra, estenda as tuas mãos para a dificuldade do teu filho, estenda as tuas mãos para o lar do teu filho, pela família do teu filho, meu Senhor da glória, seja com teu filho, Pai amado, em nome do teu filho amado, eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Aleluia. Glória-te, Deus. Eu saúdo a amada igreja. Eu saúdo a amada igreja, toda a vizinhança e todos que nos ouvem com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Uma coisa que acontece, que é real, uma verdade, é que todo mundo que nasce, qualquer pessoa que nasce, tem uma verdade sobre ela. Nasceu um pecador. Isso ninguém escapa, e é real, sabe? Muitas coisas, às vezes, tentam tirar isso da gente, mas isso está conosco. Queria que os irmãos abrissem no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. João 3, 16. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Amém, igreja? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam questionadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, Deus colocou essa passagem no meu coração essa semana, porque está uma polêmica incrível, né? Principalmente na internet, porque o pastor André Valadão fez uma pregação na igreja dele, Lagoinha, lá em Orlando, dizendo que Deus odeia o orgulho, e coincide com as celebrações do mundo aí, do orgulho do pessoal aí. Só que tem uma coisa, ele pregando para a igreja, falando para a igreja, alertando a igreja, porque esse evangelho aqui é para a igreja, não é para o ímpio. Isso aqui o ímpio não vai entender. Isso aqui é para a igreja, é um alerta para a igreja. Sabe? Aí de repente começou aquela polêmica porque ele leu, e ele só lia coisas bíblicas. Ele não tirou opinião própria, embora eu há um bom tempo sempre tive um pé atrás com ele, porque por causa de negócio de política, eu vi ele tomando umas decisões, né, como ser humano, né, que nós somos, as quais não eram agradáveis diante do Evangelho de Cristo. Mas eu fiquei assim, cheio com essa pregação dele, porque eu assisti com tranquilidade. Eu pude perceber que uma coisa que realmente está acontecendo, a igreja está se acovardando.
E ele diz numa determinada parte que 50% da igreja dos evangélicos aceitam as coisas normalmente, como, não, está tranquilo, e, sabe? E não é. Não é que você vai atacar as pessoas, não é que você vai, conforme ele mesmo disse, não é para bater, não é para brigar, não é para matar, é para amar. Mas você nunca pode deixar de ler a palavra, porque aqui está escrito as coisas que são pecado. E a palavra, o evangelho, é para combater o pecado. E nós somos o quê? Mensageiros desse evangelho. Nós não temos que afrontar ninguém, de certo que não. Mas seremos afrontados? Seremos afrontados. Quantas e quantas vezes a gente vê na mídia, né, na internet principalmente, que é o canal mais abrangente, pessoas chamando Jesus de homossexual, chamando Jonatas de homossexual, chamando Davi de homossexual, chamando Jesus de maconheiro, de um monte de coisas. Para quê? Só pelo prazer de nos atacar. Aí, aquele que não está plantado na palavra, aquele que não está com o joelho no chão, orando, pedindo dos altos céus abastecimento, proteção, revelação e entendimento, responde. Não tem que responder. O cara está falando que Jesus é homossexual? Sai de perto. Não é para desviar da aparência do mal, não é para enfrentar o mal, porque tem uma coisa, nós, graças a Deus, sabemos, nós entendemos, porque fomos abraçados por esse amor, reconhecemos esse Jesus que é Salvador, que nos salvou, porque nós entendemos que estávamos errados, que estávamos numa vida de pecado, porque pecado não são só essas coisas que são relatadas aqui por Paulo. Pecado é toda e qualquer transgressão, tudo aquilo que não é evangelho, que não é amor de Cristo, é pecado. Tudo aquilo que é errado é pecado, porque a própria palavra diz, né? Tiago 4,17, todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Mas isso é para quem? Para todo aquele que conhece a Cristo, todo aquele que é convertido, porque aquele que não é, qualquer coisa para ele é bem. Igual o que o mundo fala? O mundo fala que qualquer forma de amor vale a pena. É verdade isso? Claro que não. Nós sabemos que não é verdade. Porque o que eles chamam de amor, a gente entende que é outra coisa completamente diferente de amor. Mas adianta eu discutir com eles? Não. Eu preciso amá-los para que eles entendam e vão me atacar. Claro que vão te atacar, porque haverão de se colocar como inimigos. A própria palavra nos alerta sobre isso. Jesus sempre disse, serão perseguidos, serão atacados. Por quê? Porque a verdade dói. A verdade é ruim para quem está errado. Ninguém gosta de ser corrigido. Isso a gente aprende de criança. Toda e qualquer correção, você fica lá, quem é fulano? Ainda mais quando não vem de seu pai. Quando vem de seu pai e de sua mãe, você já questiona, não obedece. Quando vem de outro, então, Jesus, é um soco só de carimbó, se bobear. Então o que eu preciso fazer? Opa, está na palavra, eu preciso amar. O cara vai me atacar, é igual quando você pega um animal selvagem. Antes de você domesticá-lo, o que é errado, né, com relação aos animais, o que ele vai fazer? Vai te morder, vai te arranhar, aquela coisa toda, aí você vai estar, opa, calma, sabe? Mas o que ele está na condição de animal selvagem, assim também é aquele que está no pecado, porque para ele não é pecado, como a própria palavra diz. Você não conhece a lei? Para você está bom, qualquer coisa que vier, é sorte, me dei bem, né? O que é o lema do mundo? Leva vantagem em tudo, né? Tinha até aquela famosa lei de Gerson, coitado de Gerson, ficou até marcado por isso, caso de comercial, uma coisa ruim até o comercial, era um cigarro, né? Então, levar vantagem em tudo, é evangelho isso? Não, a gente sabe que não, né? O crente não tem que levar vantagem, o crente tem que dar vantagem, ele tem que levar a vantagem para o outro, porque é isso que a gente tem que fazer, reconhecer nos outros superiores a nós. É difícil, se você não botar joelho no chão, palavra,
É difícil, porque a gente tem aquela coisa de, pô, fulano não está pensando que chegou agora, ainda há pouco fazia isso, a gente adora fazer isso, a gente adora puxar novelo dos outros. Então, essa palavra que ele estava falando é para a gente, não é para o ímpio, não é para o mundo, é para a igreja. Aí eles vão atacar, aí o pior é quando você vê gente da igreja dizendo, teve um pastor, que eu não vou falar o nome, que chegou ao cúmulo de dizer que ele estava falando em nome de Satanás. Absurdo! Aí quer dizer, você está falando que o cara está falando em nome de Satanás? Se o cara está falando da Bíblia, se o cara em momento algum, ele disse assim, chega essa gente e fala, não, temos que amar, temos que levar a palavra, porque é isso, não adianta eu querer mudar a pessoa à força. Quem muda alguém à força não é amor, não é Deus. Deus não faz força. A força que Deus fez para nos mudar foi na cruz. Foi aqui, amando de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Então o que acontece? Quando alguém manda uma mensagem que realmente precisa ser mandada, porque a igreja está dormindo, a igreja está virando tudo. A gente chega nas igrejas, é espetáculo, parece teatro, é mambembe, é ministério de dança, brincadeira. Ministério de dança é brincadeira. Tá tudo... Aprende com a Miriam. Para com isso. É palavra de Deus. É como disse o irmão Francisco, a minha vida tem que refletir aquilo que eu falo. A minha vida tem que refletir aquilo que eu leio. Ou eu não estou crendo nesse Deus, ou eu só quero espetáculo, palmas, curtidas. Não é isso. É mudança de vida, é mudança de mente. A gente tem que começar a ver isso, ver o irmão como uma prioridade, aquele que está caído, mas não para apertar o dedo na ferida dele, porque não adianta. Se você bota a mão na ferida de qualquer um, vai doer, e ninguém quer sentir dor. Você tem que aliviar. E quem alivia a dor? Jesus. Como o pastor estava falando da filha do amigo dele, é craque. A única coisa que cura craque é Jesus. Isso foi experiência dada por um médico, o doutor Morgado, porque tem um projeto chamado Temperança, da Primeira Igreja Batista de Santo Aleixo, que ele, de 15 em 15 dias, eles se reúnem, tipo Alcoólicos Anônimos, só que com Cristo, com palavra. Então você vê a mudança, você vê as pessoas conseguindo sair do crack, que é uma coisa difícil. Por quê? Porque o cara sai dali, ele quer buscar alguma coisa, ele vai para um centro de recuperação, ele está lá, aí está lá com um monte de gente, beleza, está com palavra, está com tudo, opa, aleluia. Só que quando ele sai dali, aí as pessoas, fecham as portas. Não estou dizendo que você tem que abrir a porta para ter na tua casa, não, mas você tem que dar oportunidade, você tem que encaminhar, porque se você não ajudar ele a dar os primeiros passos, ele vai para onde? A voltar, porque a turma que estava lá, quando ele estava no pecado, está de braço aberto para dizer o quê? Não te falei que lá é só causada, lá nego só quer dinheiro, lá nego só quer se dar bem, porque essa é a mentalidade que rola. Então eu tenho que entender que eu preciso pregar, mas como que eu prego? Com amor, com carinho, sabendo que ele vai reagir de uma maneira incrível, porque a gente tem que estar preparado para isso, porque a todo momento ele vai te atacar, porque ele está ali acuado, então ninguém quer as suas obras mostradas à luz, e a própria palavra diz, o cara não quer ele não vem para a luz, para que essas obras não sejam realizadas, porque são coisas ruins. Ninguém quer, igual tem uma propaganda de um aplicativo, que a pessoa entra e aí a voz, fulano tem isso, fulano tem aquilo, nego. Aí o que é? É tudo que você coloca, é a tua vida, os teus erros, as tuas coisas ruins, e ninguém quer as tuas coisas ruins expostas. Assim são esses adoradores, né, do mundo. Mas nós precisamos estar firmes nessa palavra, sabendo que se nós não formos exemplos
para essas pessoas, elas vão estar ali, ó, observando. Primeira queda que você der, uau! Aí é um motivo para você desconstruir toda uma operação, né, vamos dizer assim, que vem sendo feita há um bom tempo, porque é isso que o inimigo espera, uma pequena brecha para poder atacar. Então a gente tem que estar sempre firme, porque Jesus veio ao mundo não para condenar, ele veio para salvar. Mas o que as pessoas entendem como salvação, o mundo? É se salvar de dívidas, se salvar de problemas sociais, nunca de salvação eterna. Porque a gente tem um costume, desde criança, a gente faz plano de vida. Aí o que você quer ser no futuro? Eu quero ser advogado, eu quero ser piloto, eu quero ser... Ninguém quer ser salvo. E ninguém ensina para o filho, poxa, você precisa ser salvo, você precisa buscar salvação, ser uma boa pessoa para que você atinja o céu. Porque não adianta eu querer ser um monte de coisas no mundo e a fundamental, que é caminhar na presença do Senhor, ser uma boa pessoa, não está como prioridade. Porque a gente tem muito isso. E às vezes, a gente quando coloca os nossos filhos, a gente difere. Muitos diziam lá, ó, não anda com fulano, porque fulano tem mau costume. Era uma palavra muito usada, isso é do tempo, né? E ó, fulano tem mau costume, eu não quero você com fulano, sabe? Por quê? Às vezes a pessoa nem teve mau costume, mas porque ela tem um jeito diferente, já é taxado como mau costume, ou com qualquer outro problema. Então, são coisas que a gente tem que ensinar para os nossos filhos, desde pequeno, a agirem dentro da palavra, para que aquilo ali não seja algo... mais ou menos, pode ser, porque o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Aí tu olha assim, pô, o mundo vai entender isso? Nunca que o mundo vai entender. O cara vai ficar assim, pô, esse cara tá maluco, esse cara tá doido. Por quê? Porque a gente quer tocar, né? Lembra de Tomé? E Jesus... Aí você fala assim, pô, Tomé não creu, e você está crendo? Na tua vida, as tuas atitudes são de cristão? Você realmente é um servo? Ou você é aquele que quer ser servido? Porque a gente esquece muito de fazer isso. Pô, será que a minha atitude está sendo... O que eu estou sendo? Né? Como Jesus pergunta, o que dizem que sou? Aí, é que é isso que é... E vós? Aí como é que a gente fica? Porque todo mundo vai assim, vou falar igual a Pedro. Será? Será que na hora você fala igual a Pedro? Porque é ali, ó, aqui dentro, conforme disse o Nito, tem lugar que você tem que botar gravata, terno, opa, esse terno aí é o que, Armando? Tá brilhando, sabe? Barbudo, não pode, não sei o quê, para você poder, excesso de zelo, mas na hora de você praticar, de você levar o que realmente interessa, que é o Evangelho, você não leva, porque existem muitos irmãos que entristecem o nosso coração. Você passa pela pessoa, Pai do Senhor, irmão, o cara olha assim, porque o cara te olha, o cara te vê lá do passado, sabe? Ele não olha assim, pô, graças a Deus que o cara está diferente, porque eu lembro que quando, algum tempo, assim, um ano e pouco depois que eu havia me convertido, eu estava indo lá para Piabetá, eu sempre vou pela ilha, né? Aí encontrei com o bispo Jorge, que ele foi meu vizinho ali, muito tempo, e a gente sempre teve amizade, sabe? Torcemos pelo mesmo time, né? Mengão, é claro. Aí a gente sempre conversou muito. Aí quando eu passei, eu falei, pastor, sabe o que? Aí ele olhou, ele falou, ele falou assim, pô, tu tá diferente, hein? Aí eu falei, tu tá com um jeito de cristão. Aí eu falei assim para ele, eu tô na presença do Senhor, tem um ano e pouco. Ele, pô, percebi, eu vi, você tá diferente. Aí eu falei, cara, é engraçado, né? Quer dizer, você ainda tá ali, porque aí você vê a responsabilidade que isso é para você. Uma coisa, todo dia eu acordo, aí eu fico ali, ó, eu falo, cara, eu não posso dar mole, porque se você não colocar isso na tua cabeça, que você não pode dar mole,
você não vai dar brecha, você já tem que ir preparado, sabe? Alguém vai vir falar alguma coisa com você, você já se prepara, já fica ali, ó, naquela de não, se coloca, não reaja, é como na escola dizia, não bota galho dentro sim, não vale a pena você embater, porque é você que sai da graça, o outro não está na graça, você que perde, o outro não tem nada a perder, ele só tem a ganhar, porque se a gente não entender, eu me converti, aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, graças a Deus, então eu faço esforço diário, eu faço esforço a todo momento para me manter reto, independente das coisas que vão acontecendo. As pessoas vão falar um monte de coisa de mim, aí eu falo, maluco, isso aí para mim é benção, se soubesse que já falaram, agora o cara fala, pensa que é o quê? Eu não penso que sou nada, eu quero ser aquilo que eu sou, aquilo que eu quero ser, mas, sabe, tá chegando agora, daqui a um tempo eu quero ver. Aí eu falei, por quê? Quando está novo a si mesmo, e a pessoa não tem vergonha de falar isso, você tem que se envergonhar, de falar assim, não, tem que voltar ao primeiro amor, você não tem nem que falar que você precisa voltar, você não tem que deixar, você tem que insistir, porque você abre a boca para dizer que o reino de Deus se ganha força, e você não consegue se esforçar com você mesmo, você continua dizendo, cara, eu não consigo orar, é difícil, claro que é, rapaz, fosse fácil achar ouro, estava todo mundo cheio de ouro. Ou está pensando que achar ouro é mole? Chegou ali, vou achar um diamante, vou lá chamar o rei maluco, vou lá na pedra do ouro lá. Não vai não, maluco. O diamante que rolava na pedra do ouro era outro. Oh, aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Mas está entendendo? Então você é que precisa melhorar, não é o outro não. Porque não adianta você, eu vou orar para o Gustavo, é necessário, claro que é necessário, mas é necessário que eu, na minha oração para ele, eu me mude, porque se a minha oração para ele for só para mudar ele, não está agindo, porque eu estou achando que eu já sou santo, eu estou na cruz, mas na cruz é assim, encostado, e o que está acontecendo? Por que eu gosto desse hino 291? Porque aquilo ali é para a gente ter vergonha mesmo, tu tem que ter vergonha toda hora, porque a gente peca a todo momento, rapaz, o lamaçal do pecado está envolto da gente, toda hora que eu peco, é uma martelada no cravo, toda hora que eu peco é um espinho que entra na cabeça de Jesus, sabe, e eu acho que não, eu acho que o pecado da prostituta, do maconheiro que pega, o deles não, o pecado deles não afeta Jesus, porque Jesus morreu para eles, como morreu para a gente. Só que eu tenho que ser grato por isso. Eles ainda não entenderam. Por que não entenderam? Porque eu ainda não levei para eles. Ainda não mostrei aqui, esse aqui é o Jesus. Não, se entrar um bêbado ali, o cara vai para a igreja doidão. Ué, mas é para ir como? É para ir santo? Então está na igreja errada. Está na igreja errada. É para entrar doente, é para entrar bêbado, é para doidão, sabe, é para entrar com pecado, para quê? Para que Jesus te transforme, para que esse Cristo mude a sua vida, senão, você está se achando melhor do que ele, onde que entra o orgulho, e Deus ama o orgulho? Não, eu lembrei logo daquela música, o meu orgulho me tirou de onde? Do jardim, aí nós estamos aqui, em Número 23, versículo 19, na Bíblia de Jerusalém, diz que Deus não é homem que minta, nem filho de Adão, para que se arrependa. Está entendendo? Nem filho de Adão. Então, Adão vacilou numa das coisas mais incríveis que tinha, que era o quê? Criação. Com isso, o que nós recebemos de herança? A morte, pecado. Aí veio Jesus, que a gente costuma chamar de o segundo Adão, conforme diz a Bíblia. Aí ele veio para trazer o quê? A vida. E a vida com abundância.
E onde é essa abundância? João 14 diz o quê? Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar. Se não fosse assim, não vou-lo teria dito, porque Jesus não é filho do homem para que minta. Ele falou uma verdade, porque ele é a verdade. E a gente precisa acreditar que essa verdade é verdade, que isso é real. Embora os cientistas, os estudiosos, os caras que são fera, PhD, QI 2400, digam o contrário, direito deles. Eles podem dizer o que quiserem, entendeu? Conforme eu posso dizer o que eu quiser. Mas o que é necessário? É necessário que eu creia. Por isso eu preciso o quê? Como diz João 3,30, é necessário que ele cresça e eu diminua. Isso dentro de mim. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de vós, está dentro de mim, dentro de você. A gente costuma falar que, poxa, caraca, mano, parece que é um Big Brother. Falei, com Deus é muito mais do que isso, porque não tem câmera ao redor não, a câmera está dentro de você, que é o olho de Deus, é o Espírito de Deus, está dentro de você, antes que você pense, ele já sabe. Então, imagina a nossa responsabilidade, a gente precisa melhorar. Então, eu não tenho que falar que, eu preciso voltar para o primeiro amor. Meu irmão, você não tem que falar, você tem que voltar, porque se você continuar insistindo, sabendo que é difícil, claro que é, poxa, mas vai chegar a hora que você vai ficar ali, caramba, maluco, eu estou 3 anos desempregado, não é revelação não, é porque o irmão ali está por essa situação, 3 anos desempregado. Aí eu falei, caramba, aí imagina quantas vezes ele não deve ter passado fome, né? Não vai passar. Por quê? Porque Deus vai te honrar, porque você continua insistindo que é servo do Senhor, porque essas coisas vão acontecer. Vem riqueza para muita gente, vem para todo mundo. Para todo mundo que Deus quiser que venha. Porque a riqueza desse mundo, ela vai ficar. Porque a gente teve, até há pouco tempo, a gente encontrava aí, a gente não, né, os escavadores encontravam os faraós cheios de ouro. Adiantou o quê? Compraram o quê? Ainda tinha alguns que ainda matavam os servos. Olha que doideira que era. Matavam os servos para poder, quando despertar lá, você vai estar comigo. Aí você vê que tipo de crença que é essa. Jesus não quer te matar, não. Ele quer que você nasça de novo. Olha a diferença. Aleluia. A diferença é só essa. O mundo quer que você morra, mas Jesus quer que você nasça de novo, nasça na água, nasça no Espírito. E qual é esse Espírito? É o Espírito Santo, é aquele que vai agir em qualquer circunstância, em qualquer situação, e ele vai mudar. Aleluia. É só você crer. Mas está ficando difícil. Meu irmão, pode ter certeza, está ficando difícil é porque está perto. Está ficando difícil é porque está próximo. Não estou conseguindo tirar essa pedra, insiste, porque quando você tirar essa pedra, a tua bênção está ali. Amém. Porque às vezes qual bênção que você está imaginando? A gente, às vezes, diz a palavra, a gente ora e não recebe, porque a gente ora errado, a gente pede coisas que não edificam. Porque se a tua vida não edificar a vida do teu irmão, tua vida não serviu para nada. Você simplesmente passou pelo mundo, como um monte de gente tem passado. A gente vê aí quantos irmãos poderiam ter morrido há muitos anos atrás, quantos irmãos poderiam ter morrido por acidentes, que a gente fala, caraca, maluco, o mundo diz que foi sorte, nós sabemos que foi livramento, e mais do que isso, nós sabemos que é propósito de Deus na vida daquela pessoa. Porque ninguém é liberto da boca do leão para poder ficar fazendo coisa errada. Você acha que Daniel saiu da boca do leão lá, o leãozinho, para poder depois ele blasfemar contra o Senhor? Eu não gosto de falar esses nomes não, porque Sadraque, Mesaque, eu nunca acerto legal, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Chegaram lá, aí o cara, tem um quarto homem, não tinha quarto homem nenhum não, meu amigo.
O quarto homem foi Abednego. Ou vocês acham que quando eles entraram na fornalha, o anjo do Senhor foi depois? Não, já estava lá, amigo, ó. Lá só assim, ó. Os caras chegaram, entrou, nem gritaram, só entraram, já sentiram que a coisa, eu imagino assim, né, viajando, que os caras quando empurraram eles, os caras morreram, para ter noção da coisa. Empurraram eles, eles entraram assim, aquela brisa suave. Aí, rapaz, aí o cara assim, mas por quê? Porque eles sabiam o Deus que eles serviam. Glória a Deus. Deus, pode jogar, pode jogar. Ah, meu irmão, se der ruim aqui, vai dar bom lá. Glória Olha que a maravilha. Deu ruim, porque a gente tem uma mania de achar que a vida aqui é boa. Não é. Se a vida aqui fosse boa, a gente não ficava doente. Se a vida aqui fosse boa, as coisas não acabavam. Então a vida aqui é sofrimento, é correr atrás, é de se distrair. Por isso que precisamos ajudar uns aos outros, conforme o início da igreja, como é que era? Ah, vamos vender o que a gente tem aí, porque era necessário. Era, porque não é igual hoje. Os caras tinham que estar na moita, disfarçados de, ia lá, porque se falasse Jesus é o Senhor, então tinha que estar ali. Por quê? Era medo. Medo de não fazer a vontade do Senhor. Porque se você morrer antes do tempo, não adianta. Era necessário que o quê? Como foi dito na palavra, de João 4. Era necessário que Jesus passasse por onde? Por Samaria. Porque alguma coisa tinha que acontecer ali. Já estava preparado por Deus para que acontecesse alguma coisa ali. A mesma coisa. Então, a gente tem que estar assim, ó. Deus quer que eu vá. Porque o evangelho é indo. Aí eu tenho que me preparar para ir. Porque você não vai. Você não é Elias para sair boladão por aí, e Deus te mandar um corvo para te dar pão, para te dar carne, ribeiro para te dar água. Não. Por quê? Deus te deu a palavra. Deus te deu o Espírito Santo. Elias não, estava lá, ó. Agora, você vai, Deus vai te mandar, mas Ele vai te preparar. E Ele vai te dar o mais importante. Ele vai te dar o entendimento daquilo que você precisa fazer para que o reino dele possa avançar. Porque é necessário que eu entregue. Ah, mas se for, já levei tantas vezes, não importa. Porque a própria palavra diz que você tem que perdoar 70 vezes 7, não importa. Ah, mas e se meu irmão se arrependeu? O problema é do teu irmão. O problema não é o seu irmão, o problema é o que você não está fazendo. Ah, se teu irmão não está reagindo àquilo que você está falando, você não é Deus. Você simplesmente tem que fazer o que Deus pediu para você fazer. Porque a nossa única vantagem é que a gente sabe o que a gente precisa saber fazer. Eles não sabem. Eles ainda estão ali com entendimento tão grosseiro que às vezes eu fico olhando, porque eu vejo muitos documentários, aí eu fico vendo, esses dias estava vendo um cientista, o cara fera com um monte de PhDs, não sei o que leis, e o cara tentando explicar que um cravo que estava num osso do calcanhar, que está lá uma relíquia daquelas, né, que tem tanto prego, tanto pedaço de madeira, que Jesus. E o cara, não, esse osso era de Jesus. Aí o cara que teoricamente é religioso, não, porque a palavra diz que Jesus ressuscitou. E ele foi com o corpo dele. O corpo dele não estava ali, estava só os lençóis lá, os panos lá, o linho. E o cara tentando explicar cientificamente que aquilo era de Jesus. Então eles iam fazer o DNA de Jesus. Aí eu fico olhando, eu falo, cara, os caras são muito doidos. Nem quando eu usava droga eu tinha essa viagem assim. É sério, maluco? Que maconha mais doida. Onde que tu vai falar um negócio desse, cara? Vai pegar DNA de Jesus? A cara, não, que a gente vai pegar no Sudário, vai pegar não sei aonde. Eu falei, testaram logo que... O que é isso? Isso é você não seguir a palavra. Isso é quando os planos de Deus estão na tua mão e você se coloca como Deus, conforme foi feito. Quantos vieram depois dos apóstolos que distorceram a palavra, como a Bíblia diz, para conseguirem o quê? Seguidores.
porque multidão, irmão, Pedro pregava, era 2.000, 4.000, mas era Pedro, era o Espírito Santo. Ele pregava em nome de Jesus, e o que ele fazia era para Jesus. E olha que Pedro ganhava era muito dinheiro com isso. Ele ganhava tanto dinheiro que em Atos 3, aquele pobrezinho lá, pô, dá um dinheirinho aí. Aí ele e João, aí eles devem ter olhado um para o outro assim, e falaram, esse bobão, está pensando que a gente está com uns 50 reais cada um. Nem ouro nem prata eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Ele imaginou um diamante, um carro. É isso que a gente pensa. A gente pensa, pô, a bênção que vem para você é grande. Aí o cara, aleluia. Aí o cara já pensa numa mansão na Barra, casa em Búzios. Meu irmão, é salvação, é vida nova. É nisso que você tem que pensar e querer e desejar. Transformação na tua vida, que a tua família consiga também ser abençoada. Aleluia. Tu e tua casa, olha só que bênção. Você podendo saber que tua casa está ali servindo o Senhor e sendo servos verdadeiros, não aqueles que querem ser melhores que os outros, porque toda vez que eu quiser ser melhor do que alguém, a própria palavra diz, eu vou ser excluído, eu vou ser afastado, porque aquele que quiser servir, seja o primeiro. Porque Jesus, em João 13, o que ele fez devia ser uma vergonha para a gente até hoje. Porque ele cingiu, foi lá, amarrou um paninhozinho lá, aquelas coisas lá, da roupa da época. Traz água aí. Pô, a mim tu não lavas. Eu fico imaginando a cara de João, de Pedro. A mim tu não lava não. É necessário. Se eu não te lavar, você não terá parte comigo. E assim é. Se eu não lavar o pé dos outros, eu não terei parte com ele. É isso que eu tenho que entender, eu tenho que ser. Não adianta eu querer ser melhor do que o outro. Se te deu conhecimento, se te deu entendimento, olha que bênção. Então o que você precisa ser? Eu tenho que ser menor que ele para que ele entenda. Que o cara, quando não está na presença, você chega aqui todo cheio de autoridade. Tu vai para o inferno porque isso, aquilo, outro. Eu quero, tu já perdeu aquele ali. Agora, você chegou ali, dizendo para ele que ele é uma pessoa maravilhosa, porque aos olhos do dia de Deus, ele é melhor, porque não tem ninguém melhor do que ninguém. O mesmo jeito que Deus olha para você, é o que ele olha para mim e para qualquer um. Você é importante, pode ter certeza que Deus está precisando de você para fazer a obra dele. Você é peça importante nessa obra. Aleluia. Aí essa pessoa vai ficar assim, esse cara tá maluco. Eu tô doidão aqui, eu tô largado, Não, e é verdade. Porque Deus, ele pega o cara lá da sarjeta, o cara que está destruído, o cara que a sociedade não quer ver, transforma numa nova criatura e numa pessoa que vai fazer maravilhas em nome de Jesus. É isso que a gente precisa. Às vezes você vê muito por aí, o cara é pastor de uma igreja, aí ele quer que o filho dele seja um pastor para substituir ele. Não é assim. Deus mostrou com Moisés. Moisés teve filhos maravilhosos, bênçãos. No entanto, Deus escolheu Josué, filho de Num. Mudou o nome dele de José para Josué. Você é o cara que vai estar com Moisés desde o início. Você que vai entrar com essa congregação lá na terra prometida. E assim é, porque a gente tem que estar atento ao que Deus quer. Não aquilo que eu quero, o que eu acho que tem que ser. O Adilson é um cara muito bom. O Adilson é bom. Morou na Rua Cruzeiro, tem que ser bom, né? Na Rua Cruzeiro só sai coisa boa. Então o que acontece? É isso. Deus escolheu, graças a Deus. Acolha, apoie, fortaleça, porque o reino é para todos nós. E esse reino está em nós, e a gente precisa fazer com que o outro também entenda, porque ele está lá fora, ele não sabe que ele também é filho desse reino, porque esse Espírito Santo está dentro dele, é só ele deixar ele agir e atuar, e precisamos estar firmes nessa presença, porque
Essas coisas nos foram reveladas para que a gente pudesse revelar aqueles que ainda não sabem. Amém. Porque o Evangelho, ele é indo, eu preciso ir, eu preciso pregar, eu preciso mais do que nunca ser esse Evangelho para o meu irmão. Transformação de vida, mudança de vida em Cristo Jesus. E assim eu agradeço essa rica oportunidade. Com as palmas, louvemos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a vida do nosso irmão Diácono Fábio. Louvado seja o nome do Senhor.